Bom, gente, então vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui com um exemplo como é que a gente pode criar um mockup usando o Inkscape, então, que é um software livre e a gente consegue carregar no pendrive, né? Então dá para instalar a versão portátil. Nessa pasta que eu coloquei no nosso ambiente, vocês vão primeiro extrair, né? Então vai ter esses arquivos aqui e tem aqui fontes. Então aqui tem duas fontes para vocês instalarem, que é o que a gente vai usar no modelo, tá? Mas se vocês não conseguirem instalar, isso é detalhe, é só para caso vocês quisessem deixar realmente igual, né? Então são essas duas fontes aqui que primeiro tem que instalar. Então é só dar dois cliques em cima e ir no instalar, né? No caso já estão instaladas. Acho que no Windows deve ser muito parecido também. Como vocês perceberam, eu uso Ubuntu, né? Mas é por isso que eu não mostrei como que instala, mas é só dar dois cliques e clicar no instalar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é esse PDF, que é o mockup do Matheus Nicolas. Então, ele é aluno do Vespertino, e eu dei uma ajustada só para deixar o maior contraste. Então, na atividade que tinha que ser realizado, na verdade, esse é um wireframe, né? Não é mockup. Ele desenhou e foi o que eu achei assim mais fácil da gente recriar com o mockup no Inkscape, fazendo pequenas adaptações, tentei não mudar muito o que ele pensou, apesar de não concordar com algumas coisas, mas eu deixei exatamente assim, ou a ideia é deixar assim, né? Também baixei algumas imagens lá daqueles links que já estão no Canva sobre onde que consegue imagem gratuita para usar. Então, já que a proposta dele é um aplicativo para estacionamento, baixei essa e essa imagem. Esse desenho aqui também, que tá é o mais parecido assim dos livros que eu achei com esse canto aqui. E uma outra foto lá pro final para contato, porque ele não colocou como que ele pensava a foto, ó, nesse cantinho aqui, aí pensei numa foto assim, né? Só para vocês saberem como é. Então, aqui, esse arquivo do 960, grid tem 12 colunas, é aquele do template, tá? Então, a gente vai abrir ele, eu vou mandar abrir aqui com o Inkscape. Coloco OK, ele abriu, deixa eu só passar aqui para essa minha tela. Ó, então ele arquiva assim. Qual que é o primeiro problema? Ele é quadrado, né? Então, assim, vejam que ele já tem aqui as marcações, ó. Ele já tem as linhas para nos guiar, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, então, é aumentar um pouco esse espaço aqui. Então, a gente vem em arquivo, propriedades do desenho. E aí, aqui nessa tela, ó, a altura, eu vou aumentar 500 pixels. Então, quando eu clico no... Aqui ele já aumentou, vou fechar. Olha só, aí aumentou um pouco mais espaço de trabalho. Agora eu vou importar, então, o desenho do Matheus. Deixa eu abrir ele aqui. CD2. Aqui, esse desenho do Matheus. Tá, como é um PDF, ele importa, né? Vou deixar aqui pra gente ter uma base primeiro de riscar por cima. Então, de duas maneiras. Ou eu vou ampliando por aqui, ou, como eu sei que é 1028, eu posso vir direto aqui e alterar. Esse cadeadinho, ele bloqueia para que não fique distorcida a minha imagem na questão da altura. Então, se eu alterar aqui, ele já vai adaptar a questão da altura, tá? Eu vou botar 1020, dou Enter, ó, ele já aumentou. E aí, quando eu coloco aqui, então a gente consegue deixar, né, no tamanho da largura do modelo. Aí a primeira coisa que eu acho que é legal de fazer é separar essas três áreas. Então eu vou pegar um retângulo e desenhar aqui um retângulo no primeiro. Vejam que eu tentei, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui a gente tem uma linha, então eu já alinhei aqui para deixar esse espaço em branco. E a mesma coisa do outro lado, tá? Então eu criei um ali, vou criar o outro aqui, na ideia deles ficarem alinhados, e um outro aqui embaixo.
só para a gente ter uma ideia da página. Então, aqui eu tenho os três. Eu vou trocar a cor, só para vocês visualizarem que são 3 áreas distintas. Então, aqui, deixa assim, tá? Estão as minhas 3 áreas distintas aqui, ó, exatamente como estava no modelo D. Então, aqui em cima, primeiro, esse retângulo, ele na verdade, eu acredito que é uma imagem, né? Então, a gente vai importar uma das imagens, acho que essa daqui. Ó, então eu importei, ela ficou grande, né? Eu seleciono ela, venho aqui e altero, então a gente já sabe que é 1020, né? Eu vou dar menos zoom pra ver onde é que ela foi parar. Tá aqui, ó. E eu vou ter que diminuir ela mais um pouco para ela ficar exatamente aqui. Porque, claro, 1020 é a altura total, né? Então, eu posso reduzir para ela ficar exatamente ali no espaço. Ok? Se a gente apertar no Page Down do teclado, eu posso enviar essa imagem para o fundo, sim, ó, e vou trazer a outra, né? Ou eu posso vir aqui em Objeto e coloco Enviar para trás. Por quê? Porque esse amarelo, então, eu vou alterar ele. Eu acho que eu vou deixar um degradê, que eu já tinha mais ou menos realizado. Então, eu vou deixar ele preto. E aí, vejam que eu não estou com nenhuma ferramenta aqui. Eu vou mandar exibir. Então, quando eu clico na figura objeto, aí preenchimento contorno, aí ele começa a abrir aqui para mim. E aqui a gente muda, então, a questão da opacidade, né? Ficar mais ou menos. E aqui eu posso deixar, então, ele com degradê. Esse degradê eu quero alterar. Então, aqui essa cor, por exemplo, deixar mais azul. Deixa eu ver aqui, a gente consegue deixar mais azul. E eu posso editar o degradê. Se eu colocar um novo aqui e clicar na cor preta, tá? Então, olha só, cliquei aqui, cliquei no preto. Aqui, esse tom de azul eu também posso alterar, então, quando eu clico aqui, eu posso selecionar uma outra cor aqui embaixo, ó, ou ir mudando aqui, né? Eu vou tentar deixar no tom daquela figura que eu vou colocar em cima. Depois qualquer coisa eu venho e altero. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Então, aqui ficou um degradê. E o que acontece? É importante deixar com desfoque, né, uma opacidade aqui, para a gente enxergar a figura. Então, deixa eu colocar para trás. Vou puxar isso aqui para o lado, então, para a gente ter como guia, né, o que é para fazer. E agora essa figura eu vou colocar para trás, com o Page Down no teclado ou aqui no objeto, né? E eu consigo, então, alterar a questão da minha opacidade. Eu acho que dá para deixar uns 82, sim, né? Depois a gente vê. Aí outra coisa que tem então é aqui essa figura, daí para isso eu vou importar aquela minha figura, essa daqui,
E aí, eu vou usar um truque aqui, eu vou diminuir o meu zoom, colocar ela aqui do lado, e eu já mostrei em aula que a gente tem que sempre ir lá e desagrupar, né? Então, como ele era um EPS, a primeira vez ele não desagrupa, aí eu vou lá e faço isso de novo, ó. E aí, esse fundo eu apago, e eu vou usar, então, essa daqui, né? Aí eu vou reduzir aqui um pouco o tamanho. Colocar pra cá. E vou voltar meu zoom aqui. Olha só, o que eu percebi? Que esse tom de azul aqui talvez não fosse o ideal, talvez melhor a gente trocar. Aí, tem como eu vim aqui em objeto e colocar para inverter horizontalmente. Que aí vai ficar mais o preto aqui, né? Do que o tom do azul. Bom, aí na figura dele, essa mãozinha tá meio na lateral, né? Então a gente pode, quando eu seleciono, fica assim. E se eu der outro clique, aí aparece essas setas que eu posso virar a mão, né? Então eu acho que é mais ou menos assim. Ó, vejam que eu tô alinhando o final da figura nessa minha marcação aqui, tá? E aqui a gente tem um detalhe, ó. Vejam que essa parte está passando, né? Então, eu já expliquei que no Inkscape não tem como cortar a figura, mas a gente consegue fazer um clipe. Então, eu vou selecionar um retângulo aqui, desenhar ali onde eu quero cortar, e aí, apertando aqui na seta, com Ctrl, seleciono a mão também, e venho em Objeto, Clip, Aplicar. E aí ele cortou, tá? Naquela forma que eu queria, a mão, né? Eu vou fechar um pouco as coisas aqui. Depois ele tem um ar do parque e automatize seu estacionamento. Então eu vou pegar o texto e escrever aqui ar do parque. Então eu seleciono, vou alterar o tamanho, ficar 30, e tem que ser bem mais, 60, tá menorzinho, 70 talvez, e deixar branco, para dar contraste. Agora, eu vou mudar essa fonte. Então, aqui que eu falei que tinham que ter instalado, né? Então, quando a gente vem aqui em texto e fonte, para mim, no caso, vão aparecer várias, né? Porque eu já tenho algumas instaladas. Aí tudo depende do sistema operacional. Mas aquela que a gente baixou é essa, tá? Mando aplicar. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. E eu acho que essa figura ainda tá muito grande. Vou dar uma reduzida nela aqui. E alinhar de novo. Tá? E aqui, depois do nome, ele diz automatize seu estacionamento. Então, eu vou pegar o texto. E de novo, colocar aqui automatize seu estacionamento. Aqui a gente aumenta um pouco o tamanho do meu texto. Aqui. E a fonte eu também vou alterar. Então, branco. E no meu texto, eu vou colocar a outra fonte que a gente instalou, tá no R. Aqui. Que ela é bastante utilizada na web, né? Padrão do Google. Opa. Aqui. E ela tá um pouco centralizada, que a gente vê que ela tá passando daquela marcação. Então eu vou tentar deixar ela assim mais centralizada dentro do Alto Parque. Eu acho que ela tá muito grande, a fonte, para a parte da marca. Então vou mudar para 14 o tamanho. Acho que 15. E aí centralizar de novo aqui.
parte de seu estacionamento. Beleza. Aqui, a gente pode... Então, já tem a primeira parte, e aí ele tem um menuzinho lá em cima, né? De início, sobre e contato. Então, eu vou pegar essa mesma fonte, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, e vou escrever início. Eu vou dar um zoom a mais aqui, pra gente enxergar melhor. E aqui são 3 áreas, né? Pro início. Então, eu vou tentar centralizar aqui entre essas minhas marcas. Vou desenhar também o retângulozinho aqui, então, que é bem como tá no dele, né? Eu particularmente não colocaria esse retângulo, mas é como tá no dele. E essa fonte, eu vou então pegar o conta-gotas para manter a cor daqui. Então, vou pegar esse cinza aqui, por exemplo, da minha figurinha. Vou voltar aqui, ó. Vai ficar o cinzinho ali. E esse branco, então a gente coloca aqui. Deixa eu ver se eu vou deixar cinza ou se eu vou deixar azul. Acho que talvez o azul. Não, melhor o cinza mesmo, mais escuro. Para parecer mais a ideia do menu ali. Tô achando que isso aqui também dá para dar uma aumentada. Aqui. E agora a gente tenta usar na ideia das linhas. Então, vou centralizar ele aqui entre essa marcação e essa. Agora vou dar zoom aqui de novo, porque é início sobre contato. Então, na verdade, eu vou agrupar esses dois. Ó, agrupar. E agora, eu tenho que colocar aqui e no outro. Aqui. Essa cor, eu não sei se tá... Tá normal, parece. Deixa eu tentar pegar só o... Ah, não. A opacidade não tava em 100. Tava ruim de ver, então vou deixar em 100. Agora sim, ficou melhorzinho. E aí ele já alinhou, né? Exatamente como tá. Então, é só a gente editar o texto. O início, esse é o sobre e esse é o contato. Bom, aí nós vamos ter um problema, ó. Porque o contato ficou grande, né? Passou da ideia do alinhamento. Então, na verdade, eu vou reduzir esse texto aqui também. Senão, só para ficar melhor da gente alinhar, porque senão, aí a gente tem que usar outro padrão de alinhamento, que seria vir até aqui, ó, o espaço em branco, né? Até aqui e centralizar o contato aqui. Mas mesmo assim, para ficar um pouco mais harmônico, vou dar uma reduzida na fonte. Atualmente ela está em 15, vou botar um 14 aqui. Aqui, 14. Aí eu tenho que selecionar só o meu texto para centralizar aqui. Com isso,
esse aqui, opa, eu também teria que alterar para ficar no mesmo tamanho, né? Então, eu vou fazer de novo. Vou vir aqui, apagar. E colocar... Copiar e colar aqui. Vou usar aqui para alinhar. E teria que copiar e colar aqui de novo. Aqui, ó, não ficou exatamente na nossa marcação, né? Mas é por causa dessa palavra contato. Então, uma opção é eu fazer isso, ou eu reduzir a fonte. Aí, eu preferi fazer isso porque aqui embaixo não vai dar muita diferença na questão do meu alinhamento, né? O que eu mantive aqui, ó, 2 quadrinhos e aqui 2 quadrinhos de distância. Então, esse aqui é o sobre. Aqui a gente pode alterar, deixar mais centralizado. Então, eu vejo os quadrinhos, ó, vou deixar 3 para um lado. E alinhar aqui embaixo, mais ou menos 3 para o outro. Esse aqui também eu vou alinhar aqui o texto. E esse é o início. Então, também vou cuidar... Opa, peguei errado esse aqui. Então, nossa, de novo. Aqui. Eu vou dar mais um aqui. Só porque tá ruim de pegar. Agora sim. Aí, eu peguei direitinho o início para deixar centralizado. Início. Não vai centralizar mais. Acho que é aqui. 3 quadrinhos ali, 3 quadrinhos aqui, uma metadezinha. Sim, início. Tá, então, ficou aqui. Início sobre o contato. Ah, faltou. Olha só. O meu sobre e o meu contato também em cima da linha. Na verdade, acho que o meu contato aqui pode vir um pouquinho mais para cima. E o meu início não tá, então eu tenho que arrumar ele. Aqui, pra ele ficar bem em cima da linha também, né? A gente tenta deixar as coisas mais alinhadas. Então, tá ali meu início sobre o contato. Estão alinhadinhos. E aqui, o ideal é a gente puxar eles, aqui ó, para essa marcação. Então, já que eu já fiz aqui nesse modelo, eu fiz qual era o tamanho. Então, agora eu posso puxar para cá sem ter maiores problemas, ó, para ele alinhar aqui, né, nessa minha marca. E aí fica alinhadinho aqui também, tá? Bom, então ali tá o meu início sobre o contato, o ar do parque, né? E a primeira parte, então, já tá ok. Eu tô achando essa daqui muito escura. Eu acho que eu vou modificar o gradiente aqui, pegando um azulzinho daqui. Ficou mais azul. Deixa eu ver esse outro azul aqui. Aí ficou ruim lá em cima. Talvez agora tenha que inverter de novo, horizontalmente. Não sei, acho que eu vou alterar o tom desse azul. Mas, sim. O verde agora. Deixa mais azul aqui. Acho que é assim. Vamos ver como é que fica do outro lado. Gostei mais pra cá. Tá mais parecidinho. Na verdade, essa figura dele era maior. Então,
aqui. E claro, ela era um pouquinho mais assim. Vou deixar como tá, eu não gostei tão virado assim. Aqui. A do parque, dá pra ver que tem um estacionamento ali no fundo. Lá tá a ideia dos menus, né? Apesar dele ser maior, eu acho que dá pra entender. Aí aqui na segunda parte, então eu acho que eu vou parar a gravação aqui para dar continuidade depois para ficar 3 vídeos. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Não ficar tão grande, né? Então aí a gente continua no próximo.